gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito das Coisas. E hoje a gente vai falar sobre um direito real previsto na nossa legislação, no nosso Código Civil, que é o direito real de aquisição. O direito real de aquisição, ele está previsto no Código Civil. Tá? Acho que vocês enxergam? Sim. Tá? Está previsto no Código Civil, nos artigos 1417 e 1418. E o que dispõe, então, o Código Civil acerca desse direito real de aquisição? Diz lá: mediante promessa de compra e venda. Então, vejam, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. 1418. O promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Muito bem. Então, o que nós temos previsto aí? Primeiro, nós precisamos ter um instrumento. Quais são os requisitos, né? Nós temos que ter um instrumento de promessa de compra e venda sem arrependimento. Essa promessa de compra e venda, ela precisa ser registrada no cartório de registro de imóveis. É isso que nos diz o 1417 com relação aos requisitos. Mas vamos lá, então, vamos analisar. Primeira coisa, o que é uma promessa de compra e venda? Tá? A promessa de compra e venda é um contrato preliminar à compra e venda. A compra e venda é o título aquisitivo, é a escritura ou o contrato através do qual se celebra um negócio de compra e venda e que, uma vez celebrado e instrumentalizado através da escritura pública de compra e venda, poderá ser levado ao registro de imóveis, que é o que vai transmitir a propriedade. Só que a promessa de compra e venda, ela não transmite propriedade. Ela pode ser registrada na matrícula do imóvel, inclusive o 1417 exige isso, mas ela não transmite a propriedade. O que nós temos na promessa de compra e venda? Nós temos uma promessa feita pelo promitente vendedor, de que vai, em determinado tempo, em razão do cumprimento das cláusulas estabelecidas, transmitir a escritura pública definitiva para o promitente comprador. E o promitente comprador, ele se compromete perante o promitente vendedor a pagar o preço, enfim, a cumprir com aquelas disposições contratuais. Tá? Geralmente se celebra uma promessa de compra e venda quando há pagamento parcelado. Tá? Parcelado. Então, eu vou comprar um apartamento em 3 prestações anuais. Vou dar uma entrada e mais 2 prestações. Então, só vou receber a escritura pública definitiva quando eu quitar o preço. Certo? Nesse caso, o promitente vendedor, quando eu quitar o preço, ele tem que me outorgar a escritura. E aí, o que acontece? Vamos imaginar que o promitente vendedor
não queira me outorgar a escritura, que é o que vai prever o 1418. Então, se o promitente vendedor se nega, então não outorga a escritura pública de compra e venda definitiva, cabe o quê? Cabe ao promitente comprador adjudicar o bem. Tá? É isso que estabelece o 1417 e o 1418. Só que aí a gente tem uns pequenos detalhes, tá? Por quê? Porque o 1417 diz que através de promessa de compra e venda que se pactuou sem arrependimento, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, vai gerar para o promitente comprador o direito real de aquisição daquela coisa. E compromete, vincula o promitente vendedor ao final, com o pagamento do preço, a outorgar a escritura pública definitiva. Só que esse registro no cartório de registro de imóveis não é obrigatório. E, inclusive, nós temos a súmula 239 do STJ, que vai dizer o seguinte, ó: o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Resumindo, não é obrigatório o registro. Só que tudo aquilo que estiver registrado no cartório de registro de imóveis dá publicidade a terceiros. Então, vamos pensar o seguinte: se eu celebrei uma promessa de compra e venda com o João, eu prometi comprar do João, o João prometeu me vender. Eu não registrei a promessa, lá na matrícula que está no nome do João, ela está limpa. Então, o João pode, inclusive, vender para outra pessoa. Certo? E a outra pessoa é adquirente de boa-fé. Por que é adquirente de boa-fé? Porque não tinha como ter ciência de que adquiriu um bem que tinha sido vendido para mim. Então, na realidade, o registro do compromisso de compra e venda é para produzir efeitos perante terceiros, tá? Então, tanto faz se eu tenho a promessa de compra e venda registrada ou não, gera o direito real de aquisição daquele bem. Só que tem que ter um detalhe: é obrigatório constar a inexistência do arrependimento para que possa haver, então, tá, a aquisição do direito por parte do promitente comprador, certo? Bom, coloquei aí no material para vocês da possibilidade de ceder a promessa de compra e venda. Então, coloquei, ó, é possível a cessibilidade da promessa. É um direito que pode ser transferido mediante cessão por instrumento público ou particular. No entanto, para que produza efeitos perante terceiros, deve ser levada a registro. Então, eu, promitente compradora do imóvel do João, eu posso, enquanto promitente compradora, ceder aquela promessa de compra e venda para o Paulo. E aí o Paulo passa a ter o direito real de aquisição com relação ao João, certo? Bom, e se o João se negar, então, a outorgar a escritura pública definitiva, o comprador pode, o promitente comprador pode adjudicar. E essa adjudicação, pessoal, ela pode se dar tanto de forma judicial, como também, tá, agora, recentemente, também de forma extrajudicial. Tá? Então, a adjudicação compulsória pela via judicial, o que ela vai exigir? Primeiro,
necessariamente o promitente vendedor tem que ter sido notificado para que ele esteja, a partir dali, em mora e, uma vez notificado, não cumprindo com a transmissão da escritura pública definitiva, tá? Aí, então, tu pode ingressar com uma ação judicial pedindo que o juiz te determine a adjudicação. Então, tu vai buscar uma sentença judicial em que o juiz manda transferir a propriedade para ti. E com aquele mandado de adjudicação, tu vais até o tabelionato de notas e celebra sozinho, sem o promitente vendedor, a escritura pública definitiva de compra e venda. E aí pode levar para o registro e transferir o bem para o teu nome, certo? Só que, deixa eu só conferir aqui desde quando. Quero ver a entrada em vigor aqui da Lei 14.382, desde junho de 2022. Tá? A Lei 14.382 inseriu na Lei de Registros Públicos, a Lei 6015, o artigo 216b, que vai permitir a realização da adjudicação compulsória pela via extrajudicial. Então, diz lá o 216b que, sem prejuízo da via jurisdicional, a adjudicação compulsória de bem imóvel, objeto de compra e venda ou de cessão, poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel nos termos deste artigo. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores, bem como o promitente vendedor, representados por advogado. E o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos: instrumento de promessa de compra e venda ou de cessão ou de sucessão, prova do inadimplemento, caracterizada pela não celebração do título de transmissão da propriedade no prazo de 15 dias, a contar da notificação extrajudicial. Então, vejam, também na adjudicação compulsória extrajudicial tem que ter a notificação, tá? Ata notarial lavrada pelo tabelião, onde constem a identificação do imóvel, nome, qualificação do promitente comprador, seus sucessores ou dos seus sucessores constantes do contrato de promessa, a prova do pagamento e do respectivo preço e a caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Certidões dos distribuidores forenses da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente que demonstrem a inexistência de litígio envolvendo aquela promessa de compra e venda. Comprovante do pagamento do ITBI. Procuração com poderes específicos. O deferimento da adjudicação independe de prévio registro dos instrumentos de promessa de compra e venda ou de cessão e da comprovação da regularidade fiscal do promitente vendedor, ou seja, independe do registro no cartório de registro de imóveis daquela promessa, cumprindo, portanto, com o que diz a súmula 239 do STJ. Parágrafo 3º. À vista dos documentos a que se refere o parágrafo 1º, o oficial do registro da circunscrição onde se situa o imóvel procederá ao registro do domínio em nome do promitente comprador, servindo de título a respectiva promessa de compra e venda ou de cessão ou o instrumento que comprove a sucessão. Vejam, então, há aqui uma facilidade maior, evitando-se que se precise ingressar pela via judicial para que se consiga, então, a adjudicação daquela propriedade. Certo? Tranquilo, meus amores? Então, esse é o direito real de aquisição do promitente comprador.